Olá a todos e todas, o meu nome é Priamo, eu sou formado em comunicação, sou doutor em jornalismo e hoje estou aqui para conversar com você sobre a importância da comunicação. Como funciona um processo de comunicação? Quais são os efeitos, as consequências das nossas ações comunicativas? Vamos acompanhar na tela. O processo de comunicação existe quando o emissor envia uma mensagem para o receptor. Este receptor precisa de um código para poder interpretar esta mensagem. Ao mesmo tempo, esta mensagem é veiculada por um canal de comunicação. Os protagonistas, os atores do processo de comunicação, então são envolvidos nesse processo, no qual a mensagem pode circular entre emissor e receptor no chamado feedback. Vamos falar do fluxo comunicacional a duas etapas. Ou seja, o processo de comunicação funciona em dois momentos diferentes. Voltamos para a tela. Two-Step Flow é uma teoria de comunicação proposta por Paul Lazarsfeld, Bernard Berenson e Hazel Godet. Em português, esta teoria é chamada também da teoria do fluxo comunicacional em duas etapas. Por quê? Porque enfatiza o papel dos formadores de opinião como construtores da opinião pública em escala micro. O que significa isso? Que esta teoria mostra a influência dos meios de comunicação de forma seletiva e a nossa percepção depende das opiniões preexistentes e das relações interpessoais do receptor. Ou seja, cada reação varia de indivíduo para indivíduo e a eficácia de uma notícia veiculada no processo de comunicação depende da credibilidade do comunicador. Portanto, quando falamos de comunicação, temos que ter cuidado sobre o papel dos formadores de opinião, das pessoas que recebem a informação pela mídia e veiculam esta informação dentro do grupo. Voltando para a tela, nós podemos observar neste modelo que a mass media envia as informações para os líderes de opinião. Estes líderes interpretam esta opinião e veiculam para os próprios leitores. Mas os líderes de opinião e o fluxo comunicativo aos dois níveis são apenas um dos processos de formação das atitudes do indivíduo dentro das relações estáveis do grupo. O outro processo muito importante na comunicação é a cristalização das opiniões, ou seja, como estas pessoas recebem estas informações. E tudo isso depende muito da nossa construção social da realidade, uma teoria que foi elaborada por Berger e Luckmann e que ainda hoje está sendo atual. Portanto, nós temos, por um lado, a mídia, por outro lado, temos a realidade e depois temos a percepção das pessoas sobre esta realidade. Essas informações circulam e cada um de nós tem uma interpretação diferente. Portanto, a construção da realidade depende da nossa percepção da informação e de como o líder que nos informa nos passa a informação. A opinião pública. Afinal, o que é opinião pública? Para dar uma definição bem específica desse conceito, nós aproveitamos de um trabalho do Walter Lippmann, que nos Estados Unidos, na década de 1920, começou a definir de forma melhor o que realmente significa opinião pública. Voltamos para a tela. Aqueles aspectos do mundo que têm a ver com o comportamento dos outros seres humanos, na medida que o comportamento cruza com o nosso, que é dependente do nosso, o que nós é interessante, podemos chamar rudemente de opinião. As imagens na cabeça, aqueles que Walter Lippmann chamava de pictures in our mind, a imagem de si próprios, dos outros, de suas necessidades, propósitos, relacionamentos, tudo isso é opinião pública, são as nossas opiniões públicas. Agora, para entender de forma melhor como a mídia tem influência na nossa percepção do mundo, vamos assistir um vídeo bem legal que nos vai ajudar muito na compreensão desse conceito.
Bem, hoje a influência da mídia na sociedade é uma coisa absurda. Nós podemos dizer até que a mídia é o principal fator hoje de moldura dessa sociedade contemporânea. A mídia ela tem um poder devastador no que diz respeito à construção da sociedade. Os aspectos sociais que o mundo hoje observa são fruto do resultado permanente e constante de uma massificação de ideias que a mídia tem colocado. Isso porque a mídia, não só a mídia falada, escrita, ou as tais famosas mídias sociais, elas têm construído uma sociedade mais infeliz, até nós podemos dizer. Isso porque hoje a mídia ela tem padrões. Existe um padrão de beleza, existe um padrão de consumo, existe um padrão de escolaridade e existe até um padrão de felicidade que a mídia coloca. Ou seja, a nossa sociedade, tal qual nós conhecemos, daqui a um tempo vai mudar. Ou você vai se colocar dentro dos padrões que a mídia quer, um padrão de beleza que ele é extremamente ocidentalizado e que marginaliza as minorias, um padrão de cultura que descaracteriza a erudição que não é clássica ou tecnicista ou que tenha a influência da cristandade ocidental, e também um padrão de comportamento consumista que só serve se for aquele produto que está na moda, porque o produto que não está na moda, que é demodê, não serve. Isso torna pessoas infelizes, porque quem não está dentro desse padrão, quem não está dentro dessa linha de consumo, essa linha de pensamento, essa linha que obriga o homem comum a se moldar, é um indivíduo frustrado, é um indivíduo incapaz, é um indivíduo que não tem sucesso. A mídia introduz a capacidade do homem de se moldar à informação, mas infelizmente a mídia tem mudado o homem para aspectos que são tendenciosamente distantes daquilo que deveria ser o comum. Hoje nós temos um problema, então um problema de infelicidade gerado por conta da mídia. A mídia prega uma coisa, o indivíduo não consegue sustentar aquilo que a mídia coloca e se torna um ser humano frustrado, incapaz e que não consegue viver dentro daqueles padrões colocados, ou seja, o estereótipo midiático que a sociedade quer. Você precisa ter um bom emprego, você precisa ser na moda, você precisa ser magro, você precisa ter uma erudição clássica mínima. E você precisa viver antenado com as modificações sociais. E isso é um novo aparelho ideológico, um aparelho epistemológico muito eficiente, muito eficaz e maldoso, e que está mudando o mundo, está transformando a sociedade, e nós ainda não podemos dizer nesse exato momento se isso necessariamente é para melhor ou para pior. Gostaram deste vídeo? Acham que pode ser importante para melhorar a sua percepção da realidade? Muito bem. Então, vamos ver quais são os tipos de comunicação que nós podemos, como formadores de opinião, usar com os nossos membros do grupo. Por um lado, existe a tecnologia que nos facilita. Portanto, podemos criar um grupo no WhatsApp. Por outro lado, podemos criar um grupo nas redes sociais, usando principalmente o Facebook. Mais uma ferramenta muito útil para atingir os nossos membros é a criação de um canal do YouTube, um canal de distribuição de vídeos, de conteúdos sobre a nossa atividade. E podemos também criar uma web rádio, um espaço na rede onde divulgamos programas radiofônicos. E o último instrumento que eu sugiro para vocês usar com os vossos membros do grupo é a criação de um blog, de uma página na internet onde nós podemos criar conteúdo e interagir com o nosso público. Existem também tipos de comunicação importantes com as lideranças do nosso grupo. Não temos que esquecer que continua sendo muito importante a comunicação interpessoal, aquela comunicação em presença física que nós podemos desenvolver com as lideranças do nosso grupo para esclarecer dúvidas, para ajudar a melhorar a nossa comunicação. Mas é muito importante também a comunicação mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação, porque nós sabemos que hoje a comunicação feita de forma virtual consegue atingir um público maior do que acontecia no passado. E não podemos esquecer que existe uma terceira opção, que é a de comunicação com as lideranças, ou seja,
as mesas redondas, uns espaços onde nós podemos conversar livremente com as lideranças para definir quais são as metas, os objetivos que o nosso grupo tem que atingir. Outro tipo de comunicação extremamente importante é a comunicação com as hierarquias da nossa congregação. Os padres, os líderes da igreja são muito importantes para facilitar os processos de comunicação e para melhorar a comunicação com o nosso público. Vamos ter como nossa referência nesta aula a página web, o site do Centro Juvenil Vocacional, que foi atualizado recentemente, e que nos dá a oportunidade de visualizar de forma diferente as atividades realizadas pelo Centro Juvenil e para atingir vários públicos dependendo do canal. Nas redes sociais, através da realização de vídeos, de artigos, de imagens que mostrem o que realmente o Centro Juvenil Vocacional está fazendo e está mostrando para o mundo. Mas qual é o desafio da igreja hoje? Voltamos para a tela. Hoje a igreja assume o desafio de desenvolver uma comunicação adequada aos nossos tempos. Citando Joana Puntel, uma pesquisadora que trabalhou durante vários anos a questão do relacionamento da igreja com o contexto social e com as redes sociais, hoje não se trata de dirigir uma comunicação à sociedade, segundo o modelo de transmissão tradicional. Mas hoje o desafio da igreja é comunicar a partir e entre os mundos sociais, seguindo um modelo de participação, de colaboração, de intercâmbio, de diálogo, como percebemos no processo da internet, especificamente nas redes sociais. Nós sabemos quanto é importante hoje nas redes sociais ter cuidado com a comunicação. Uma informação divulgada de forma errada pode criar mal-entendidos e pode alimentar polêmicas dentro da nossa mesma comunidade. Portanto, é muito importante que cada um de nós tenha consciência dos efeitos do processo de comunicação e de como a opinião dos líderes dentro de um grupo é muito importante para que a mensagem circule de forma correta e o resultado do processo de comunicação seja aquele desejado desde o início. Para finalizar, podemos dizer que o processo de comunicação é algo muito complexo, onde o emissor, o receptor, a mensagem, todos os elementos são importantes, mas muito depende de como nós nos colocamos no processo de comunicação. Qual é a nossa forma de entender a realidade, de nos relacionar com a mídia, de dar importância aos formadores de opinião. Tudo isso nos permitirá de ter uma comunicação melhor com os membros do grupo, com as lideranças e com todas as pessoas envolvidas no processo de comunicação. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.